tinha muito medo de ficar sozinha. A impressão que eu tinha é que tinha pessoas sempre atrás de mim, mas na realidade não era uma pessoa, eram várias pessoas atrás de mim. Vultos que corriam atrás de mim querendo me pegar. Eu podia estar aonde eu estivesse. Eu ouvi os gritos dessas pessoas que eram como... elas não falavam nada, elas não falavam assim coisas que eu conseguia entender. Eram vários gritos. E quando eu olhava para trás não existia nada, mas quando eu voltava para olhar para frente, eu conseguia ver uma multidão de pessoas correndo, todos de preto e gritando. Eu nunca conseguia ficar sozinha. Então, assim, eu tinha paura de ficar em casa sozinha, sair sozinha, eu não conseguia. Isso acontecia comigo dos 7 aos 18 anos. Até os 14 anos eu servi a Casa dos Encostos, achando que depois que eu saísse de lá, as coisas iriam mudar. Aí eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão. As bonecas piscavam pra mim e falava, olha, as bonecas estão se mexendo. E ninguém acreditava, porque elas riam, elas mexiam. Eu tinha muito medo de dormir, porque sempre acontecia as coisas quando eu ia dormir. Então, se eu sonhasse com uma pessoa, e essa pessoa ela não tinha nada, absolutamente nada, mas se eu sonhasse com ela, que ela estava morta, depois de 3 dias realmente ela morria. Toda vez que eu ia dormir, a impressão que eu tinha é que quando meu corpo começava a relaxar, então meu coração disparava demais. E aí eu sentia como se uma pessoa estivesse em cima de mim, me sufocando. E eu tentava gritar, eu tentava mostrar que eu estava passando mal, mas ninguém conseguia enxergar, ninguém conseguia ver. De tudo isso que eu passei, a pior fase foi quando o meu avô faleceu. Eu falava para minha mãe e tentava falar para as minhas irmãs, enfim, que ele estava lá, e ele fazia para mim que não era para eu falar, que era para eu ficar quieta, porque ninguém ia acreditar. E aí eu vi até o momento no momento que fecharam o caixão e todos nós saindo e ele fazendo tchau para mim. Esse para mim foi o pior momento, fora o medo. Porque aí aumentou muito mais o meu medo, porque aí eu tinha medo de tudo. Eu não dormia mais sozinha, tinha que sempre alguém estar comigo, dando a mão pra mim. Eu não saía mais sozinha. Então aí pra mim foi a pior parte. Ninguém acreditava no que eu falava. Eles achavam que era coisa da minha cabeça, que era coisa de criança, de adolescente, que eu queria chamar atenção. Então chegou uma fase da minha vida que eu já nem falava mais, mas eu mostrava para as pessoas que eu era uma pessoa feliz, porque eu tinha que passar isso para as pessoas, porque ninguém acreditava em mim. Então, senão eu ia me tornar cada dia mais sozinha, mais infeliz. Mas na realidade, por dentro, eu era completamente vazia e triste. Com medo de que tudo voltasse a acontecer o que acontecia.
eu chorava muito, porque eu era triste, na realidade, porque as pessoas não acreditavam, não confiavam nas coisas que eu falava. Então isso acarretou mais ainda a depressão, mais ainda o medo. Eu tive vontade de me matar várias vezes. Por mais que eu quisesse estar no meio das pessoas, ficar com as pessoas, eu ficava sempre triste. Eu achava, pelo fato de eu servir aos encostos, que isso era como se eles estivessem me preparando para que eu servisse mais, mesmo eu tendo medo. Do dia que eu decidi a não mais servir aos encostos, então foi quando eu conheci na realidade um caminho que mudou realmente a minha vida. Hoje eu tenho discernimento que não são do bem, mas na época não. Independente de todos os trabalhos que eu havia feito, que eu já tinha feito vários trabalhos, para mim aquilo tudo era pro bem. Hoje eu sei que não era. Então foi algo assim que mudou. Quando eu tentei largar a casa dos encostos, aí eu percebi que as coisas pioraram muito. E pioraram em todos os sentidos. Eu senti naquele instante que eu tinha que tomar uma decisão de mudar. Foi quando realmente eu conheci o caminho da verdade.